Oi, pessoal. Então, a gente vai falar agora de Laboratório de Criatividade 2. É uma matéria que eu tenho muito apreço por fazer parte do meu processo. Eu acho que é onde que grande parte das coisas acontecem. O momento da criação, né, ele é bem importante, mas é importante também o processo todo, né, entender do que vai fazer todo o seu sonho virar realidade. E o tema da aula de hoje é cognição nas ações criativas. E o que é essa cognição? Cognição é um processo ou faculdade de adquirir um conhecimento. Então, como eu disse no vídeo anterior, tudo é acumulativo, né? Tudo que a gente faz hoje tem a ver com o que a gente vivenciou, o que a gente dá de resposta, o que a gente tem de processo criativo, o que nós somos como adulto tem a ver com a nossa infância, tem a ver com tudo que a gente aprendeu dentro do processo. Até eu disse a frase, né? Na vida e na moda, tudo é muito acumulativo. Então, você vai adquirindo informações, você vai adquirindo conhecimento, e todo esse conhecimento de processo, de pessoas, de locais, de experiências, de viagens, tudo isso influencia no processo criativo. Da onde você vai, o humor que você tá, as pessoas que você, né, o seu ciclo de amizade, aquilo que você pesquisa, o que você consome de informação na internet, tudo isso, né, direciona diretamente o seu processo criativo. E quando eu quero mudar isso, eu mudo eu mudo os locais de pesquisa. É até interessante, né, quando a gente fala assim que a gente às vezes quer mudar alguma história, mudar o sentido daquilo, a gente começa a pesquisar de uma outra forma. E até minha professora de desenho de moda, que é a professora Vitória, ela sempre falava: se você quer ver o seu desenho diferente, olha ele de cabeça para baixo. Parece simples isso, né? Pegar simplesmente o desenho e virar de cabeça para baixo. Você começa a ter outra percepção do seu próprio desenho. Então, o ponto de vista das coisas depende de onde você está também. Isso é bem importante. Então, essa cognição, ela tem vários aspectos, né? Ela fala das habilidades disso, que é a atenção dentro do processo, a atenção ao redor, a presença, né? Estar aqui e nesse momento absorvendo as informações. Percepção, essa percepção do todo, do macro, do micro. Na moda tem esse exercício, né, muito grande de pegar o time de como as coisas acontecem, né? Se tem alguma coisa acontecendo de movimento, né, ou uma nova cor, alguma coisa, isso é bem importante a gente trazer, né, de informações para o produto. Então, essa percepção do macro, de um todo, é bem importante para afunilar o seu processo criativo e que ele seja mais de melhor resultado. Memória, e é interessante a gente falar de memória porque eu acho que quanto mais passar do tempo a memória vai ficando seletiva, então isso, né, e até por isso que a gente vai anotando muitas coisas dentro do processo. Depois de certa idade a gente faz tudo anotado, né, para que a gente tenha essa memória, esse anexo de memória. Então, mas a memória das suas vivências, das suas experiências, né, a memória afetiva que a gente fala muito, igual a Teara fala muito sobre a memória afetiva. O que a roupa causa esse sentimento, né? Todo mundo tem aquela roupa que é mais apegado. Como eu consigo trazer esses sentimentos para o meu processo criativo, né? E a gente sabe que a moda, como eu disse algumas vezes, a moda vai tomar outro sentido. O que eu posso me apropriar para que a roupa seja mais duradoura, para que ela cause esse sentimento de afetividade, para que as pessoas, né, tenham apego àquele produto, não seja um produto mais frívolo como era. Então a gente vai falar muito dessa moda duradoura. O raciocínio lógico, porque eu acho que o design, a palavra design é resolver problemas. Quando a gente entra para uma empresa, a gente precisa resolver as questões daquela empresa. Por exemplo, eu já trabalhei em empresa que a gente fazia vestido de esses vestidos mais justos, mais sensual, que é o piriguete, né? E aí a questão era fazer vestido de malha, com forro de elanca que não esticava, com tule, com transparência, com bordado, sendo funcional, que a menina usa para ir pra balada. Então, todas essas questões dentro do vestido, ele precisava ser funcional e atender as questões de design também. Então, esse raciocínio lógico é para entender o processo todo, captar toda a informação e transformar isso em produto. Criatividade, que eu acho que é extremamente importante. E a criatividade a gente usa não só na moda, a gente usa pra vida. Você precisa de criatividade para resolver seus problemas diários, né? Desde logística de levar filho pra escola, né? Se eu vou colocar o primeiro, qual vai ser minha trajetória, seja, né, numa reunião, seja num grupo de amigos. Então, a criatividade, a gente usa ela a todo momento e ela é extremamente importante para o ser humano. Eu acho que isso
que nos traz a diferença enquanto, né, os outros animais. A gente é muito criativo dentro do processo e a todo momento. Pensamento abstrato, principalmente na moda, né, a gente pensa em processo criativo, pensa no sentimento que isso traz. Às vezes a gente, né, lê nos releases, né, é uma coisa que você às vezes nem consegue nem perceber na coleção, mas é tão abstrato que o design coloca dentro do processo, ele traduz a sua coleção, que a gente fala, nossa, mas parece que não faz sentido. Então essa sensação, esse estar de fazer esse processo ser abstrato, né? Conseguir trazer abstração para o processo. Porque a moda vem de sonho. Então o sonho às vezes não é nada direto, ele precisa ser um pouco abstrato dentro do processo, né? Então explicar sobre isso, sobre essa abstração do seu tema, da abstração do que você compreende, é bem importante no processo. E a linguagem está diretamente ligada, né? Às vezes você pensa uma coisa e a comunicação do seu produto é outra. Isso acontece muito em desfile, tem um pouco, né, do release, esse pensamento abstrato. Às vezes na passarela ele queria ter dado um sentimento, ou, né, ele pensou em um discurso, mas aí vem a imprensa e entende o discurso de uma outra forma, né? A gente já viu muito isso, assim, teve uma coleção do Ronaldo Fraga que foi muito criticada porque ele usou, nas modelos, ele fez uma peruca de cabelo de bombril. Então ele pensou numa linguagem, só que a linguagem que foi entendida foi outra linguagem, por todo o contexto cultural, por tudo aquilo que ele representava naquele momento, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado. E olha a dinâmica toda do processo criativo, né? Não é só pensar no produto, é pensar em tudo que ele vai causar, em todo esse sentimento, todo esse percurso para chegar no produto para venda. Então é um grande desafio, eu acho que ser designer, eu acho que a gente está aqui para resolver problemas. E se o problema da empresa for se é plus size, então a gente vai fazer uma pesquisa direcionada para a questão de soluções daquele problema do plus size. Plus size. Se é moda masculina, a gente precisa fazer pesquisa para resolver as questões do produto moda masculina. Se hoje eu falo muito de sustentabilidade, então a gente precisa pensar em processos de construções que carreguem esse senso de sustentabilidade dentro, né, de cada cadeia dentro do processo. Então a gente precisa pensar num todo para que isso, né, vire um produto e isso vire nosso sentimento aí. Então essa cognição é a junção disso tudo para dar um resultado e que a gente usa para todas as questões da vida, não só para a criação. Passei exercícios, aí vai ter vídeos, né, falando um pouco mais disso, e o exercício mesmo de entender, coloquei 3 vídeos do Ronaldo Fraga, que ele fala muito desse processo criativo dele e de como ele se conduz na história. Acho que a gente entende e vê o do outro para servir como exemplo pra gente, né? Então é isso, vou colocar os links lá. Muito obrigado por mais esse momento aqui. E como é importante transmitir conhecimento, né? Mas ainda faz falta essa coisa de estar aí perto e conhecer cada um de perto. Mas vamos seguindo firmes aqui pra gente conseguir ter o melhor desse momento, né? Que seja bem importante para todos, que a gente consiga chegar, passar por isso juntos com crescimento.